Olá, eu sou Jorge Folena e, juntamente com Beth Costa, estaremos apresentando o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, de sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Beth, com o que nós vamos contar para esse programa de hoje? Bom, hoje já está aí na tela, nós vamos conversar com o Zé Dirceu. Zé Dirceu é mineiro de Passa Quatro, formado em Direito e é considerado um dos maiores estrategistas da política brasileira. Tem uma história que se confunde com a própria história do Brasil recente. Ele foi líder estudantil nos anos 60 e fez o combate ativo à ditadura militar. Foi preso, exilado político no México e Cuba, depois de ter sido trocado pelo embaixador americano Charles Elbrick. Nos anos 70, ele viveu clandestinamente no Brasil e na redemocratização ele voltou à vida política, foi uma vez deputado estadual e 3 vezes deputado federal, a última vez em 2002, e quando ele se licenciou para assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, primeiro governo Lula. Apesar de uma vida de acusações e perseguições, Zé Dirceu continua sendo um dos maiores referências políticas brasileiras e tem uma visão estratégica do Brasil a partir de uma análise bastante acurada da realidade. Então, Zé, baseado nesse conceito, que não é nosso aqui, eu acho que é de muitos analistas políticos, eu queria te fazer a primeira provocação. Você, dentro de uma visão histórica, claro, guardando as limitações de não ter o distanciamento no tempo, mas você faz uma análise bastante importante da conjuntura baseada na correlação de forças. Como você define o momento atual do Brasil? É um momento de, ao mesmo tempo, definições, mas ao mesmo tempo de impasses. Definições porque mudou a conjuntura. Com a presença do Lula, com direitos políticos, o fato histórico mais importante é a suspeição do juiz que condenou o Lula pela Suprema Corte e a anulação dos processos da vara, que era a 13ª. E o início da exposição das vísceras, né, apodrecidas da Lava Jato, inclusive da ação ilegal e inconstitucional dos procuradores da Lava Jato. A presença do Lula muda a conjuntura política porque ele tem um partido político nacional, que é o maior do Brasil, há uma crise profunda no PSDB, no DEM e no MDB, há um fortalecimento da direita, seja o PRB, seja o PL, seja o PP, seja o PSD, com diferenças, com nuances que sustentam o governo Bolsonaro, apesar que o MDB, o DEM e o PSDB também sustentam a agenda econômica, mas não a política, vamos dizer assim, obscurantista, fundamentalista religiosa, autoritária do Bolsonaro. A presença do Lula acabou desaguando na presença das ruas, na volta das ruas. Né? As manifestações do dia 29 de maio e de amanhã mostrarão que, fim da pandemia, haverá um grande movimento político e o Bolsonaro sabe disso, ele e os militares que o sustentam o apoiam, porque o governo é um governo militar, e os discursos dele ultimamente têm se dirigido ao exército, aos militares, acabou de fazer agora um discurso que eu assisti no Pará, é Deus, Pátria e Família, é culpa dos governadores, é a cloroquina, é a propriedade privada, é a defesa do agronegócio, do capital financeiro e do conservadorismo religioso. Né? No fundo, Malafaia estava ao lado dele. Ele vai apelar a Deus, né, para tentar vencer as eleições. Esse é um fato novo, que vai definir no cenário político para 22. Um fato, a indefinição, é até onde o Bolsonaro irá na busca de uma destabilização do país e da inviabilização das eleições ou criar as condições
para a fraude. Daí a campanha pelo voto impresso, que só vai servir para fraudar, porque o voto impresso vai abrir milhares de contestações judiciais, né, e colocar em dúvida, a não ser que haja uma diferença de 10, 15 milhões de votos. Né. Então, acredito que esses são um pouco o quadro da conjuntura. Há uma mudança radical, porque o mundo está mudando também. Na vitória do Biden, plano de reestruturação do capitalismo americano, que, no meu entender, dá início a um plano de reestruturação do capitalismo a nível mundial, como depois da Segunda Guerra Mundial, e o cenário da América do Sul, que mostra que esse modelo, que essa política econômica que querem implantar no Brasil, faliu, né? Não só faliu, como produziu grandes movimentos populares, sociais, não é caos, anarquia, nada disso, simplesmente a participação popular, ao não encontrar respaldo e resposta nos governos, no institucional, foi para as ruas. Né? Isso não vale no Equador, vale no Peru, na Colômbia, no Chile, na Bolívia, inclusive com a derrota de um golpe, uma vitória eleitoral, né? Com maioria na Câmara e no Senado, além da eleição do presidente, na Argentina, com a vitória do Alberto Fernandes, no Paraguai, com grandes manifestações também. E o Brasil não ficará fora desse movimento de protestos populares contra uma política que, no fundo, é para retirar direitos sociais e políticos dos trabalhadores, né? E para ajustar o Brasil a um capitalismo que eu entendo neoliberal, que está fadado a ser superado por uma reforma do próprio capitalismo, como foi, aliás, depois da Guerra Mundial, foi no retrocesso na era Thatcher-Reagan, que deu essa hegemonia que está se esgotando. E no passado nós temos que lembrar que o capitalismo foi escravocrata e depois a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a pérfida Albion, capitaneou a luta contra a escravidão. E foi colonialista, aliás, 2 guerras mundiais por causa do colonialismo, por causa da divisão das colônias, por causa da disputa da hegemonia dentro do capitalismo mundial, né, na época das colônias. Né? E depois, quando ele viu que a libertação nacional ia triunfar, como triunfou na Indochina, triunfou na Argélia, começou a triunfar na África, ele fez a descolonização. Então, não vacilará em se autorreformar. Acho que é uma mudança no mundo, uma mudança na América do Sul, e no Brasil uma mudança, porque o Bolsonaro não vencerá essa eleição no segundo turno. O país está contra ele, a maioria, as pesquisas são muito claras. Não só as pesquisas presenciais do Vox Pop, da Datafolha, mas mesmo a pesquisa, não sei se é robô, internet ou telefônica, da XP, que é o caso, e vou concluir, que eu já falei demais, com a pesquisa da Oxfam, que é uma pesquisa extraordinária, que mostra o nível de consciência da maioria do povo brasileiro. E que quase não recebeu nenhuma repercussão na grande mídia. Porque ela quebra as heresias. Primeiro, o papel do Estado, do governo. Segundo, que a distribuição de renda, estou, evidentemente, fazendo uma síntese, usando outras expressões, leva ao crescimento, só a distribuição de renda. A maioria quer uma reforma tributária, mesmo de todos os impostos, a imensa maioria dos impostos sobre os ricos, a imensa maioria tem consciência do racismo, né? E da não igualdade, da desigualdade de gênero. A imensa maioria diz que a desigualdade é o principal problema do país, que precisa de Estado, saúde pública, educação pública, habitação subsidiada, porque no fundo é isso que estão dizendo. Se a pesquisa aprofunda sobre lazer, cultura, saneamento, vai encontrar a mesma resposta. Ou seja, o Bolsonaro, que eu tenho repetido, ele produziu consciência política no país nesses 2 anos e meio. Não é impunemente se faz o que o Bolsonaro tem feito sobre o meio ambiente, política externa, saúde, educação, universidade, ciência, cultura. Né? O Guedes não se desmonta uma consciência política que se construiu em 100 anos, e a prova disso é que a votação do Ciro, do Boulos e do Haddad é igual à votação do Lula, do Brizola e do Covas, 44% de voto no primeiro turno. E que o Haddad tem 32 milhões de votos depois da Lava Jato, depois do golpe, depois da maior campanha, né, de descrédito, de criminalização, de incriminar
uma liderança e um partido que foi a Lava Jato. Foi o que construíram, usando a justiça contra nós. E 32 milhões de dólares quer dizer que há um bloco social, há uma base social. Ou seja, que quem tem condições de pacificar, reunir o país, dar um rumo para o país que ele já deu, é o Lula. Até pela liderança internacional que está mais do que posta, né? Comprovada agora, depois que ele recebeu aquele habeas corpus e depois da anulação e da suspeição, né? O Lula é recebido, ouvido no mundo todo e pode, de novo, retomar a integração da América do Sul. E tem partido, base social, base parlamentar para suceder Bolsonaro e dar um rumo para o país. Então, eu vejo o cenário político assim, não subestimo Bolsonaro, até porque a nossa direita liberal não encontra rumo, está muito dividida. Programa até que ela tem, porque a Globo expressa um pouco o programa que eles gostariam que sucedesse o Bolsonaro, né? Um anti-bolsonarismo com continuismo dessa sandice de teto de gasto, regra de ouro, privatizações, né? Estado mínimo, que no fundo é isso. Ainda que eles defendem a educação pública, o SUS, mas há uma outra oposição a Bolsonaro para além das forças populares e de esquerda, que é expressa muito pela própria mídia monopolista comercial, né? Que seria expressada no passado foi pelo PSDB capitaneando uma aliança de centro-direita, ou de direita, né? Que levou a 2 vitórias no primeiro turno e 4 vezes ter quase 40% de voto. Então não era uma força política inexpressiva, que o Bolsonaro partiu, deixou o Alckmin com 4,5% de voto. Esse eleitorado é um eleitorado em disputa, né? O Lula tem um grande poder de atração para além da esquerda, tem demonstrado isso nessas semanas, nas viagens, nas reuniões que faz, nos encontros que realiza, né? Nós não estamos em campanha, evidentemente que a prioridade do país é a pandemia, a vacinação vai avançar, acredito, até outubro, na primeira dose, aos 170 milhões de brasileiros, acredito que depois vai acelerar a segunda dose, até porque terminando a primeira, nós podemos passar para 1,5 milhão, 2 milhões de vacinas por dia para a segunda dose. Acredito que nós vamos entrar 22 já com o país vacinado. E eles estão apostando que o crescimento da economia leve a uma mudança do estado de espírito do eleitorado. Não acredito, porque na era Médici o país crescia. Em 74 o MDB derrotou a ditadura, derrotou a Arena, que nunca mais ganhou eleição. Só não elegeu o presidente no colégio eleitoral do MDB porque o pacote de abril mudou as regras e o colégio que elegia os governadores e o presidente. Senão, o MDB teria governado o Brasil a partir de 1999, não Figueiredo. Então, sabemos disso. Depois nunca mais ganharam eleição por vias diretas, a Constituinte com as emendas populares, outro país, né? Eu não acredito que nós tenhamos mais 4 anos de Bolsonaro, felizmente. O que não quer dizer que devemos subestimá-lo, até porque a Embaixada Americana pisca, né, para ele e apoiou a Keiko Fujimori abertamente no Peru, abertamente. Não foi só o Vargas Llosa, esse grande, maravilhoso escritor, a vida é assim, né? Que eu adoro ele como escritor, mas que quase que o Fernando Henrique se iguala a ele quando anulou o voto, não votou no Bolsonaro. Ele defendeu abertamente o voto na Keiko Fujimori, para vocês verem que nós temos que também tomar nossos cuidados, né? Construir alianças mais amplas que a esquerda e, principalmente, apostar na mobilização popular. Sem mobilização popular, não haverá mudanças no Brasil. Zé, obrigado aí, seu esclarecimento foi bem amplo. Eu queria voltar, Zé, exatamente na sua fala aí, tá, para repassar alguns pontos. Inegavelmente, nós estamos vivendo uma grave crise sanitária no Brasil. Acho que o Brasil está numa destruição total. E exatamente, você fala do governo Bolsonaro, mas eu diria que após o golpe de 2016, não dá para esconder, esquecer, a ação de Michel Temer e Henrique Meirelles, que foi aprofundado por
Bolsonaro e Paulo Guedes. Então, o país vive uma situação agravada pela pandemia, com tudo que está acontecendo. Zé, o Bolsonaro, a todo tempo, ele vem sempre assinalando, vocês estão esticando a corda demais. Todo tempo ele fala isso. Inclusive, um juiz hoje, né, o presidente do Tribunal Superior Militar, repetiu essa mesma ladainha de Bolsonaro. Estão o tempo inteiro ameaçando. O Marcos Coimbra, você citou ainda agora o Vox Populi, escreveu um artigo hoje dizendo que Bolsonaro tem duas chances: se conseguir barrar Lula ou cancelar as eleições. Você já colocou que no cenário internacional isso seria muito difícil, talvez não tivesse apoio. Gostaria de ouvi-lo, Zé, com relação a isso, porque o Marcos Coimbra, na sua experiência, né, de cientista político, de um grande analista eleitoral, diz que é praticamente impossível o Bolsonaro vencer. Bolsonaro. Então, como você vê esse papel e o Lula como pacificador do país? Realmente, eu concordo que... Porque o Bolsonaro não tem oposição só por causa da política econômica, ou da situação social, ou da pandemia. Quando ele ataca a cultura, a universidade, corta investimentos de ciência e tecnologia, ele, na verdade, quando ele se expressa, né, no machismo, no racismo, ele vai acumulando oposição, vai ampliando a base. Cada mês, eu acho que ele amplia a base da oposição a ele, porque quando ele traz os militares para a política, porque é isso, ele diz que se trata, os militares não podem opinar sobre política, muito menos fazer. Isso é mundial, faz parte da democracia. Essa é uma questão que não tem discussão sobre isso. Eu não acredito que Bolsonaro possa vencer no segundo turno. Agora, ele vai tentar desestabilizar, porque ele está fazendo dois movimentos. Um é implantar o medo, o terror. Os caminhoneiros, com as motocicletas, com as ameaças, com os militares. Por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Militar não tem que falar nada sobre política, nada sobre o Brasil, ainda mais sendo militar, sendo um tribunal militar. Porque os militares são julgados lá. Ou que ele quer que os militares sejam julgados em tribunais civis. Ele não tem que opinar sobre política. Muito menos militares da ativa para o governo. E muito menos o Pazuello não ser advertido, no mínimo. Então, nós realmente estamos numa situação, tem uma zona cinzenta aí, muito grave. Certo? Por isso que houve uma aliança tão ampla no país contra o Bolsonaro. Eu tenho insistido. Os ex-ministros de Justiça, de Meio Ambiente, de Defesa, de Direitos Humanos, já fizeram manifestos comuns. O Lula se encontrou com o Fernando Henrique. Muitas medidas do Bolsonaro não passaram na Câmara. O Supremo tem colocado limites a ele, né, aos abusos, as tentativas dele de governar por decreto-lei, impor censura, escola sem partido, colocar fim à autonomia das universidades, fora questões ambientais, questões ligadas aos indígenas e outras questões. Mas há realmente essas... Talvez o próprio impeachment do Bolsonaro não tenha acontecido por isso, essa tutela militar, né? Essa espada de Damocles sobre o país, que é ameaça de uma intervenção militar ou de um golpe militar. O que eles chamam por esticar a corda? Quer dizer, teve as rachadinhas, o Laranjal, o assassinato da Marielle, a relação com as milícias, o cheque da própria primeira-dama. Quer dizer, é um governo que a própria família podia levar o presidente ao impeachment. Nem as investigações avançam, porque ele foi cooptando a Polícia Federal, a COAF, a Receita, o Ministério Público. Nem tem uma CPI que está dentro da lei e da Constituição. Então, na verdade, ou é um jogo de pressões para a oposição recuar, ou é mais grave, eles estão ameaçando o país com um golpe de Estado. O Bolsonaro, a Maria Cristina, no Valor Econômico, hoje sistematizou resumos, né, ou destacou frases do discurso do Bolsonaro, que evidentemente é um apelo à intervenção militar. Então,
Por isso que uma aliança democrática, né, para impedir isso, para garantir o calendário eleitoral e as eleições, cada dia se torna mais necessário. Não sei até onde o Exército ou a Marinha ou a Aeronáutica vão sustentar um governo ilegal, inconstitucional no Brasil. Certo? É bastante improvável, não impossível. A nível internacional, não há espaço para isso. Não há espaço para isso. E achar que não vai ter reação na sociedade brasileira, não vai ter oposição, o que eles vão fazer? Eles vão fechar o país, reprimir o país, censurar a imprensa, fechar os poderes legislativo e judiciário, porque o judiciário não vai concordar com isso, nem o legislativo, a não ser que haja um apoio do judiciário e do legislativo, como houve no golpe da Dilma. Na verdade, o judiciário fechou os olhos, foi conivente com uma manobra parlamentar constitucional, as pedaladas, que hoje tudo isso está desmoralizado, como o mensalão está desmoralizado, entendeu? E a Lava Jato também. Quer dizer, falar em corrupção é quase uma... É que nem a história que o Jânio ia combater a corrupção e o Collor ia combater a corrupção, entendeu? Fala que não tem corrupção no governo, com o que está acontecendo com as emendas impositivas, com o orçamento secreto, com toda essa suspeição em torno da cloroquímica, da indústria farmacêutica, né? E todo esse histórico, né? Essa capivara familiar, né? Que o presidente tem. Então, é uma situação realmente preocupante, mas não vejo condições políticas para um golpe militar no Brasil. Mas vejo que a mobilização popular, a unidade das forças democráticas, pode sustentar o processo eleitoral até a vitória de quem for vencer e a posse de quem vencer. Zé, seguindo um pouco nesse seu raciocínio, a gente sabe que o Bolsonaro ele avança nesse clima que é relacionado ao que a pergunta anterior, mas que ele avança nessa cooptação, né, das milícias, das polícias militares, até das guardas municipais, né, dessas demonstrações de força. E esse que você colocou, o papel da incerteza para que lado as Forças Armadas vão pender nessa história do Brasil, porque a gente sabe que essa tutela militar no nosso país, ela também é histórica, né? Ela já se fez presente até em períodos democráticos. Você acha que existe uma divisão nas Forças Armadas hoje que poderiam pender mais para essa aliança democrática, para não permitir qualquer possibilidade de quebra da institucionalidade? Veja bem, há 1 ano e meio eu comecei a escrever sobre as Forças Armadas, alertando as esquerdas sobre os riscos que nós corríamos de desconsiderar o papel histórico das Forças Armadas e desconsiderar o que estava acontecendo depois da vitória do Bolsonaro e a confissão pública do Vilas Boas no livro Memória, os artigos que o Mourão tinha publicado no Estado de São Paulo 2 e as declarações reiteradas do Bolsonaro. É evidente que houve uma intervenção das Forças Armadas, voltou a haver a saída dos quartéis, vamos dizer assim. Isso é fruto que não houve, na verdade, uma democratização das Forças Armadas. Não houve, na verdade, nem a investigação, processo, julgamento dos crimes da ditadura, é o único país que não houve, desde a Grécia, Guatemala, Argentina, Chile, Uruguai, e eles não aceitam. Pelo contrário, eles querem revisar a história para dizer que não houve golpe militar, não houve ditadura militar. A educação nas escolas militares continua a mesma. Isso é muito grave, porque é a Guerra Fria, o inimigo interno, é o anticomunismo, né? É a deslegitimação da esquerda, do socialismo. É uma doutrinação de 34 anos, e eles não aceitam que as escolas militares sejam
como todas as escolas no país, pluralistas, laicas, né, democráticas, onde se ensina todas as correntes de pensamento, né, todas as visões, inclusive com relação à própria vida, à ciência, né? E o que é contraditório, porque as escolas militares são as melhores do país, como os hospitais militares, né? Como os clubes militares. É contraditório porque os militares têm um status especial, ganharam agora na Previdência, ganharam 2 aumentos, 20 e tantos por cento, 40 e tantos por cento, o Temer e o Bolsonaro. E ganharam também verba de apresentação, ajuda de custo, gratificação por habilitação, se aposentam sem limite de idade, aposentadoria integral, que ninguém tem no Brasil. A metade se aposenta aos 50 anos, a metade é filho e neto de militar. Então, nós estamos com uma casta. E o problema é grave. É grave o que está acontecendo. Agora, o que acontece dentro das Forças Armadas? Né? Os antecedentes, o histórico, não é bom. Esse caso do Pazuello, que é mais recente, mais simbólico. Né? Na pior das hipóteses, os coronéis e os capitães se impuseram. Os quartéis se impuseram ao comando. Na melhor das hipóteses, o alto comando, para não ter outra crise institucional com Bolsonaro, que eles iam ter que renunciar, não puniram o Pazuello. Ou a maioria do Estado-Maior está com Bolsonaro e não punirá e sustentará o Bolsonaro. Sustentará até a eleição, se ele perder a eleição, aceitará o resultado. É uma disputa política, porque, na verdade, eles sustentaram o Bolsonaro para ser eleito, porque hoje os fatos provam que houve, sim, participação dos militares que adotaram, estimularam e apoiaram o Bolsonaro e abriram os quartéis para ele. Essa questão das PMs é gravíssima, a questão das guardas municipais e das milícias, porque ele está armando uma base social importante que ele tem, de centenas de milhares, né, de cidadãos. Não é só os clubes de tiro, os colecionadores, os caçadores ou as academias, né, de MMA. É muito mais grave que isso, porque essa política que ele adotou de liberar geral de armas tem consequências, né, na sociedade, porque não somos nós que estamos comprando armas. Não são os sindicatos petistas, não são os petistas, não é MST, não são os cidadãos que estão comprando para se defender. Né? Que nós vimos agora, esse caso que está na mídia, no UOL. Fazendeiro contrata 2 PMs e um sargento, eles montam uma emboscada para um suposto assalto que havia na fazenda, que foi delatado por um funcionário que foi recrutado, mas, na verdade, acabou se delatando em vez de apoiar o assalto, e eles simplesmente eliminam os 6 assaltantes. Né? Então, a justiça é pelas próprias mãos. Nós vamos criar no Brasil milícias, grupos paramilitares, como aconteceu na Colômbia. Né? Então, o país vai entrar em guerra civil. Quer dizer, ao contrário da estabilidade que se pretende, o que o Bolsonaro vai criar no país, já criou com o negacionismo criminoso na pandemia, o que ele vai criar no país é uma estabilidade. Eu não vejo como o capitalismo financeiro, bancário, as grandes corporações possam conviver com isso, entendeu? Porque o Brasil tem um problema seríssimo, que é a pobreza, a desigualdade, e a fome está aí. A metade da população não trabalha, não produz. Como é que pode um país rico como o Brasil, desenvolvido como o Brasil, o 5º em território, o 6º em população, uma das 10 maiores economias do mundo, com soberania alimentar, energética e científica, com um dos maiores mercados internos do mundo, com uma da agroindústria mais moderna, apesar dos problemas, mas indústria pesada, indústria de base, com capacidade científica e tecnológica, viver esse drama da pobreza, da miséria, da desigualdade, cada vez concentra mais renda, porque a dívida interna concentra a renda, porque paga juros, quando o mundo inteiro não paga juros, e paga 500, 600 bilhões por ano, 10 anos é 6 trilhões. A estrutura tributária indireta, regressiva, concentra a renda, e os juros é um assalto diário à classe trabalhadora. O exemplo do CPMF é fantástico. Não queria CPMF, porque 0,38 sobre mas os bancos cobram 100 bilhões de tarifa por ano. Quer dizer, o cidadão deixa nos bancos 20, 30, 50 vezes mais que a CPMF, 100, 200 vezes mais que a CPMF. Né? E a CPMF era para a saúde.
e era para os estados e municípios. E ia sendo reduzido até 0,8, de 38 para 0,8. Acabaram por razões políticas, para sabotar o governo Lula. Foi o começo, né, da sinalização do mensalão, foi o primeiro, que o PSDB tinha optado por destabilizar o governo e por derrubar o governo. E acabaram conseguindo, em 2016, derrubando a Dilma, quando o Aécio não reconhece o resultado eleitoral e dá a partida para o impeachment. E apoia a Lava Jato, que levou à prisão o governador de Goiás, de Minas, do Paraná, do Mato Grosso, o filho do governador do Mato Grosso do Sul, em investigação do Mato Grosso, e em São Paulo, a investigação sobre o José Serra, o Aloysio Nunes e o Geraldo Alckmin. Não estou dizendo que apoio isso e que concordo com o que a Lava Jato fez, mas o fato é esse. E a Lava Jato acabou o dia que prendeu o Aécio Neves, Michel Temer e o André Esteves. Aí ela começou a acabar. A verdade é essa, nua e crua, porque a mídia mudou de comportamento, menos a Globo, imediatamente com relação à Lava Jato. E depois os fatos, né, que contra fatos não argumentos, mostraram a verdadeira face da Lava Jato, o objetivo dela, desde o mensalão, que é como fizeram com o Getúlio, com o Juscelino, com o Jango, né, a ditadura ia acabar com a corrupção, né? Imagina, o Jânio e o Collor iam acabar com a corrupção, depois o Moro ia acabar com a corrupção, os procuradores, aqueles santos, né? E hoje estamos vendo quem eles são, iam acabar com a corrupção. Queriam 10%, Zé, toda a cor de leniense. Isso o Dallagnol que falou. Mas, a sua fala deixa aqui muito claro para a gente uma coisa, né? Vai ficando claro. Parece que a classe dominante brasileira jogou no caos para afastar o PT do poder. E esse caos, junto, a Lava Jato faz parte dessa conspiração, levou exatamente esse estado que nós estamos vivendo aí, que é o Bolsonaro, que se alimenta exatamente disso, Zé. Se alimenta do desemprego, né, da violência, da crueldade, como você falou. Mas eu não vou... Eu queria só fazer esse comentário, Zé, abrir esse parênteses, mas a Lídia me pede aqui para eu fazer uma pergunta para você da nossa internauta Cristina Lobo. Ela diz o seguinte, Zé, pergunta o seguinte: como combater o antipetismo frente ao bolsonarismo? Primeiro que precisa ver o que é antipetismo, porque simplesmente o PT é de esquerda e é socialista, né, que é uma questão, porque existe o antibolsonarismo também. Aí são opções políticas de grandes setores da sociedade que são de centro-direita ou centro-esquerda. Outra coisa é a acusação que o PT quebrou o Brasil ou que o PT é uma organização criminosa, entendeu? E outra coisa é quando você trata dos temas da família, da religião, a chamada pauta identitária, entendeu? Que são nuances diferentes de uma mesma questão. Primeiro, o PT é um partido cristão. Mas salta à vista, né? Foram as pastorais, as SEBs, os sindicalistas cristãos que criaram o PT. Essa história quer dizer, estão falando de um partido que teve origem, né, política, social, ideológica, né, com setores marxistas, setores trotskistas, setores, né, que vieram da resistência armada, que vieram das organizações políticas marxistas-leninistas, mas que eram amplamente minoritários no PT. Segundo, que eu sempre pergunto, né, o PT é uma organização criminosa? Muito bem. Então me responda o seguinte: na tua cidade, na tua região, no teu estado, me diga um deputado no estado do Rio do PT que enriqueceu na política. Um prefeito. Um vereador do PT que se enriqueceu na política. O PT não é uma organização criminosa. O PT, como os outros partidos, o financiamento da campanha eleitoral via Caixa 2 era geral e restrito. O PT tem que se penitenciar, errou por isso? Tem. Mas isso não tem nada a ver com corrupção da Petrobras, que o PT é um partido corrupto, entendeu? Pelo contrário. Se você olhar a lei da ficha limpa, o penúltimo partido é o PT. Os primeiros é PDS, DEM,
os que mais falam dessa lei estão lá em primeiro lugar na lei da ficha limpa. PT não. Qual governador do PT que mudou de vida? Porque nós sabemos quando um prefeito muda de vida. Posto de gasolina, motel, material de construção, fazenda, casa de 2, 3 milhões de reais, né? Todo mundo está me ouvindo, conhece, vive no interior, em cidades de 100, 200, 500 mil habitantes, sabe como é que é. Então, nós temos que discutir abertamente isso. Abertamente essas questões. Porque a questão que o PT quebrou o Brasil, né? O Brasil cresceu em 10 anos, criou 20 milhões de emprego, multiplicou por 10 as exportações, mudou completamente a vida de 40, 50 milhões de brasileiros. E depois o país continuou crescendo com o PAC, Minha Casa Minha Vida. Nós construímos 3 grandes hidrelétricos. Imagina se tivesse construído Santo Antônio, Belo Monte e a outra usina lá de Rondônia. Entendeu? Geral, né? E nós que criamos todas essas termoelétricas a gás aí, também foi construída nos nossos governos. Investimento privado e público, mas foram construídos no nosso governo. Então, o Brasil mudou. O governo Lula enfrentou uma crise econômica, a Dilma enfrentou, mas houve uma crise política que inviabilizou qualquer solução para a crise econômica. Houve um aberto lockout de investimento, uma aberta sabotagem pelo Eduardo Cunha na Câmara, uma pauta-bomba. A obrigação que o TCU fez de devolver, né, aqueles recursos todos. A dívida pública, lógico que a dívida pública aumentou. Com a instabilidade política que se criou no país, entendeu? Então, nós temos que enfrentar esse debate, essa discussão. Agora, o Lula e o PT é o partido que tem mais apoio, comparado com mais apoio, menos rejeitado. É só olhar as pesquisas daqueles 45% dos brasileiros que optam por partido, ou 40%. E mesmo o Lula, a rejeição do Lula não é muito diferente. Aliás, o Bolsonaro tem mais rejeição que o Lula. Então, nós temos que... O antipetismo, nós precisamos debater e discutir com a sociedade, né? Tanto mostrar o nosso legado, como mostrar o que nós pensamos do Brasil do futuro. Essa é a chave da questão. O que nós queremos com o Brasil do futuro? Primeiro, nós vamos reverter toda essa política obscurantista e fundamentalista do Bolsonaro, essa coisa ambiental, essa degradação da Amazônia pelos garimpos, pelos madeireiros, pela pecuária predatória, pelo avanço da soja, pelo Mato Grosso. O Brasil não precisa avançar. O Brasil tem 40 milhões de hectares de terra degradáveis que pode ser recuperada, inclusive para biomassa, né? Inclusive para o reflorestamento, inclusive para a produção, né, de alimentos via cooperativas, economia solidária, agricultura familiar. Né? O Brasil não precisa avançar para produzir mais sobre a Amazônia. A mesma questão, a ciência e a tecnologia. Ou nós fazemos uma revolução educacional, científica e tecnológica. O mundo está entrando no 5G, na inteligência artificial. O Brasil mal chegou na robótica. Se nós não resolvermos o problema da distribuição de renda com a reforma tributária do sistema bancário e financeiro, nós não vamos avançar. E nós vamos ter que mudar a agricultura orgânica, a energia limpa. E o Brasil tem eólica, até 25%. Mas o Brasil tem gás. O Brasil tem energia nuclear. O Brasil tem a solar. Mas o Brasil pode pegar... O mundo vai sofrer uma revolução energética e vai sofrer uma revolução na agricultura. Uma revolução ambiental e na agricultura. Por quê? Porque os fundos de investimentos já estão financiando a pesquisa biológica para substituir o agrotóxico. Pode olhar na imprensa econômica. Já estão financiando. Como todas as grandes corporações hoje falam de 4 questões. Meio ambiente, igualdade de gênero, igualdade racial e social, não é isso? Inventaram até o nome, né? ESG, é isso? E faz propaganda na Globo News que você fica atordoado de tanta propaganda sobre isso. O capitalismo está mudando e o Brasil vai mudar. Nós podemos continuar com a mobilidade urbana, com o modo de trabalho, de locomoção e de vida das grandes cidades brasileiras, que qualquer enchente é um caos, o monopólio da terra, a especulação imobiliária, a tributação regressiva que existe. Então, nós temos que pensar o novo, né? E a juventude, porque é o que eu falo, o Bolsonaro produziu uma juventude rebelde, lutadora, que está nas ruas e está nas redes, advogados, economistas,
artistas, intelectuais, acadêmicos de 30, 40 anos, centenas, milhares, está produzindo um grande movimento de mulheres, negros e negras e jovens do país. Só não vê que está aí. É isso que saiu na rua. Não foram os sindicatos e nós só, não. Foram eles que saíram na rua. Lógico que nós, como nós somos um grande partido, temos uma base de militantes de 500 mil, como nós somos um partido que temos, né, o Lula tem 30, 40, 50 milhões de votos, nós temos peso nas mobilizações, mas há uma mobilização que independe de nós, contra o Bolsonaro e contra a política econômica, com consciência dela, e mais radical, hein? E mais radical, tomem nota, como aconteceu no Chile. Então eu acredito que é verdade, nós temos que encarar o antipetismo. Ainda mais que nós passamos de 2013 a 18, 19, sobre uma guerra contra nós, né? Só nós que vivemos isso sabemos o que foi, entendeu? Mas eu não acredito que não seja possível superar isso. É preciso debater, discutir com franqueza e falar a verdade para a população, entendeu? Sobre a situação do Brasil. O Brasil é um grande país. É o país mais rico do mundo porque não tem inverno. Os outros tão ricos como nós, porque nós somos um continente, nós não somos um país, né? Primeiro, nós somos uma civilização, né? Nós somos uma civilização, nós temos uma cultura, nós temos presença no mundo e nós somos um país para integrar e liderar a América do Sul. E nós temos uma relação com a África Ocidental, com o mundo árabe, entendeu? Nós temos conexão com o mundo. Não é só a nossa cultura portuguesa, com a Europa, com a ibérica, ou com a Europa. Nossa origem, né? Italiana, espanhola, portuguesa, polaca, ucraniana, russa, depois coreana, japonesa, chinesa. Nisso nós parecemos um pouco com os Estados Unidos. Então nós somos um país, certo? E para dar certo precisa fazer o que os outros países fizeram, dar ao Estado o papel que ele deve ter, fazer as reformas estruturais da renda e da riqueza para distribuir, e investir no povo, como o Lula dizia, pôr o povo no orçamento, investir no povo, na cultura, na educação, na ciência, na juventude, apostar, acreditar na juventude, acreditar que o Brasil é capaz, como o Juscelino acreditava, como o Getúlio acreditava, né? E como o Lula acreditava. Acreditar no povo. Os militares não acreditam no povo, eles dizem claramente que no Brasil é o Estado que garante a unidade nacional, que garante o desenvolvimento do país. Não, quem garante é o povo. Bom, Zé, o PT realmente tem esse projeto de transformação e reconstrução do Brasil, né? Mas nós temos aí um cenário para 2022 que se fala de uma construção de uma frente ampla, uma frente de esquerda, uma frente social. Quem estará do lado do PT ou do lado das forças progressistas para que, eleito Lula, como nós queremos em 2022, ele não vai governar sozinho, ele vai precisar de um parlamento ou com uma maioria parlamentar. Quem estará do lado do PT antes, durante, depois, e como é que a gente pode aumentar a representação desse campo democrático que se transforma em voto lá na urna em 2022? Isso é muito complexo, exige uma engenharia, nós temos experiência, nós disputamos a eleição desde 82, nós ganhamos 4 eleições presidenciais, governamos com maioria até 2014, 12 anos governamos com maioria. 2015 é outra história, né? Porque começa o golpe, na verdade, contra a Dilma. Mas, na verdade, primeiro nós precisamos ter apoio popular, né? Mobilização popular e uma identificação com um programa de mudanças, de outro rumo para o país, com uma ampla base popular. E, em primeiro lugar, unir os nossos, né? O PSB, o PCdoB, o PT, certo? O PSOL e mesmo o PDT. É que o Ciro deu outro rumo para o PDT, que ele é o candidato, legitimamente, ele vai ser o candidato do PDT, adotou com principalidade uma linha antipetista, antilulista, ele fez uma opção. Então, nós vamos procurar construir alianças regionais com o PSB, PCdoB, PDT,
também com setores de outros partidos, porque em muitos estados, setores de partidos da centro-direita vão acabar, por razões locais, né, ou políticas nacionais, apoiando. Agora, aliança partidária mesmo, talvez com algum outro partido menor, né, que não seja esses quatro. Eu não vejo o PSDB, o DEM, o MDB, o PP, o PL, o PRB, o PC. O PSD, tudo indica, vai ter candidato. O PSDB, o DEM e o MDB estão vivendo uma crise muito grande, né? A eleição do Arthur Lira implodiu esses partidos, né? Eles continuam sangrando, né? A crise agora do Rodrigo Garcia, a crise do Paes e do Rodrigo Maia, a crise da disputa da liderança do PSDB, entre o Aécio Neves, Tasso Gereissati, Eduardo Leite, né, e o Dória. Não está muito claro, o Arthur Virgílio, o que vai acontecer. Não sei se eles encontram, é mais provável que hajam 3, 4, 5 candidatos desse campo todo aí. O mais provável é que o PL, o PTB, o PP e o PRB possam apoiar o Bolsonaro. E os outros partidos, Patriota, PRTB, porque também está havendo mudança. Ele foi para o Patriota, o MBL saiu do Patriota e está indo para o PROS, entendeu? Porque esses partidos, eles, na verdade, não existem como partidos propriamente dito, né? São siglas, legendas, né? Algumas, inclusive, que fazem aliança na base para eleger deputado, né? Para financiar a eleição de deputados deles, para não dizer que eles se vendem, entendeu? O tempo de televisão e a própria legenda. Então, o mais provável é que nós consigamos fazer uma aliança de esquerda e tenhamos apoio de setores importantes de partidos de centro-direita. Então, a própria viagem do Lula nos encontros está demonstrando isso, né? Que há espaço e campo. Aí vai depender muito, é muito cedo, porque nós, na verdade, até outubro, vamos estar muito mais envolvidos na CPI, na pandemia, na vacinação, na luta política em torno, e também na reorganização dos partidos, na consolidação das alianças regionais. Você vê, o Flávio Dino hoje foi para o PSB, aí houve uma certa reação inesperada dentro do PCdoB, a Manuela, o Walter Sorrentino, que tem peso dentro do partido, né? Muitos fazendo manifestações, né, contra essa saída dele, que o PCdoB estava caminhando para uma decisão coletiva, né, sobre fazer uma federação, se for aprovada na Câmara, ou uma incorporação no PSB, né, e acabou dando essa saída dele. Então, acho que está muito indefinido o quadro político partidário ainda, mas a tendência, eu acredito, é que as alianças regionais vão pesar muito. E porque a força do Lula no Nordeste é um poder de atração muito grande. Porque ele tem 70%, 60%, 80% de votos, conforme o Estado. Entendeu? Então, e o PDT, tudo indica também por declarações de deputados, de lideranças, que está começando a ter problemas com o discurso do Ciro Gomes. Né? Mas o Ciro Gomes nós já conhecemos, né? Já são 20 anos de convivência com ele, né? Então, eu tenho o maior respeito pelo Ciro Gomes, às vezes não é recíproca, mas é da vida, né? É da vida. Ô, Zé, nós já estamos há 60 anos na vida política. Estou desde 1965 na vida política. Já, ó. Mas é isso agora... que eu queria aproveitar, Zé. Eu queria aproveitar a eu experiência sei, agora. Conheço lá da Maria Antônia. Mas, Zé, eu queria aproveitar exatamente essa sua experiência. Nosso programa está chegando no fim. Infelizmente, passou rápido pra caramba, Zé, a conversa contigo aqui. É que eu falo demais, vocês têm que me cortar. Não, você fala muito bem. Você pontua e nos esclarece do que está acontecendo. Zé, nessa parte final, nessa última questão, eu sei que a Beth queira levantar mais uma outra, mas eu queria que você, Zé, passasse uma esperança para a juventude brasileira. Porque essa juventude é que vai construir o país. O país está na mão da juventude. Essa juventude hoje está desesperançada. Não tem trabalho, não vê nada na cultura, né, que está sendo massacrada por Bolsonaro e por Temer. Então, o que falar para a juventude, Zé? Está nas mãos dela, que depende só dela. E que não há outro caminho senão a luta. A luta faz a lei. Para eles olharem para o Chile, olharem para o Peru, olharem para a Colômbia.
A juventude está lutando. Olhar, aliás, para a eleição do Biden e do Obama, que foi em grande parte o Bernie Sanders e a base eleitoral social dele, da juventude, que deu a arrancada final e pôs aquele voto, senão os dois teriam sido derrotados. E a vida às vezes é assim. Né? Você opta pelo menos pior, vamos dizer assim. Então, eu acredito que a juventude brasileira, nós temos a juventude brasileira participou de todos os grandes momentos da vida política do Brasil. Poucos sabem que a UNE surgiu na luta contra o nazifascismo para o Brasil entrar na guerra. Não surgiu por causa da luta universitária. Porque o Centro Acadêmico é uma instituição mais do que centenária no Brasil, é uma assembleia de estudantes que aprovam um estatuto, uma forma de contribuir com a carteira de estudante, elege uma direção, tem um centro acadêmico para a vida social, cultural, para o lazer e para a política, para defender os estudantes e seus interesses frente aos conselhos universitários, às reitorias, né? E para defender junto ao governo uma política pública de uma universidade e de uma educação pública universal e gratuita. E para participar da vida política do país. Depois a UNE se consolidou na luta pelo petróleo é nosso. Depois ela entrou na reforma universitária, os dois grandes seminários de Salvador e Curitiba, e na greve de 1/3. 1/3 de estudante a representação do Conselho Universitário. E depois na luta pelas reformas de base do Jango. Então você vê, e o movimento estudantil, que eu fiz parte na luta contra a ditadura, pela democracia e defesa da ciência, tecnologia, do desenvolvimento nacional. E a juventude brasileira que criou o PT. O Lula tinha 32, 31 anos, né, era jovem. A imensa maioria daqueles que fundaram a CUT, o PT, eram jovens, porque já faz 40 anos, nós estamos com 75 agora. Eu mesmo, apesar de já vir da luta estudantil, da resistência armada, da clandestinidade, né, eu tinha exatamente 33 anos quando o PT foi fundado. O meu filho nasceu em 78, eu tinha 33 anos, o PT foi fundado em 79, 80. Então, acho que a juventude tem que pegar em suas mãos, porque é verdade, a pobreza, o preconceito, o racismo, né? A situação do país é muito grave, o desmonte da educação, ainda temos a pandemia, mas é possível um país justo e democrático. Está nas nossas mãos. Eu disse e repeti aqui, o Brasil é rico e desenvolvido, que há aqui uma profunda, inaceitável, escandalosa e vergonhosa desigualdade, que 1% tem 23% da renda e 50% não tem 23%, que 10% tem a metade da renda nacional, e os 10% mais pobres não tem 1%. Essa é a realidade do Brasil. Um país não pode ir para frente assim. Está provado no mundo. A distribuição de renda é um motor. Porque a Europa, no século XIX, fez reforma política, agrária e tributária. Para quê? Para distribuir renda. E o que nós estamos assistindo no mundo hoje é a crise por causa da concentração da riqueza e da renda nunca vista. Porque aqui, durante essa crise da pandemia, os 100 e tantos aí multimilionários brasileiros acumularam uma fortuna de quase 200 bilhões. Isso é uma coisa... Enquanto isso, fome e miséria, uma parcela importante da população, dificuldades para a imensa maioria, né? Porque a população viveu, todos nós, esses meses, né? Eu mesmo estou aqui fechado, né? Vou ficar por 14 dias, por causa de uma pequena cirurgia que a minha companheira Simone fez. Eu queria até a manifestação amanhã, eu vou dia 26 na Maria Antônia, em São Paulo, mas não posso sair. Imagina a situação dos trabalhadores que têm que pegar ônibus, trem, para ir trabalhar, né? Os pais de família que têm que levar sustento para casa e tem que correr os riscos da pandemia. Né? E as 500 mil mortes que são de brasileiros e brasileiras, que têm família, têm endereço, têm amigos, têm amigas, têm um trabalho, amigos de trabalho, têm a sua imensa família, tem a sua comunidade religiosa, a comunidade do esporte, do bairro. Não são 500 mil, são 50, 70 milhões de brasileiros que foram afetados por essas mortes. Por isso que o comportamento do presidente Bolsonaro é criminoso nesse sentido. Ele hoje mesmo está defendendo a contaminação de todos para superar. Ou seja, pode morrer 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões.
Está defendendo a cloroquina lá abertamente hoje lá. E acusando os governadores, acusando que tudo aconteceu por causa do isolamento, ou do lockdown. Quando tudo aconteceu por causa da pandemia. E tudo não se resolveu de outra forma, porque ele não quis a vacina. Ele é contra. Ele sabotou. Porque ele não quis, quando era necessário fazer isolamento. Porque ele mentiu para o país. Ele traiu o país nesse sentido. Porque não fez o papel dele de liderar, como em todos os países do mundo, liderar o país para enfrentar a pandemia, não negar a pandemia. Tanto é que a maioria da população quer se vacinar. A pesquisa essa mostra isso agora, a pesquisa saiu agora. 2/3 quer se vacinar e 28% já se vacinou. Então a imensa maioria da população quer se vacinar, até para voltar a trabalhar. O Brasil realmente precisa voltar a trabalhar, precisa produzir, mas só atrasou, só não voltou antes por causa do Bolsonaro. Um abraço para vocês. Obrigado, Zé. Beth, fecha aí o programa. Até a próxima, viu? Obrigado, Zé. Muito obrigada aí pela sua disposição. Obrigada mesmo. Então, nós estamos encerrando aqui mais um. Até a próxima, Zé. Todo mundo, a juventude amanhã nas ruas. Amanhã, todo mundo na rua. E depois nas urnas. Nas ruas. Isso. As urnas, para ir às urnas e às ruas. Isso aí, Zé, legal. Zé, é isso que você chama de revolução social, quando você fala? Revolução social é a distribuição da riqueza e da renda. É a reforma tributária do sistema bancário e uma reforma política para democratizar o poder. O Brasil precisa de uma revolução social. E a revolução inacabada que o Florestan Fernandes falava, né? A revolução brasileira. Porque o Brasil é um país que veio evoluindo de maneira fantástica, porque nós somos, às vezes, muito pessimistas com relação ao Brasil, mas a Constituição de 88 é algo produto de 70 anos de luta da classe trabalhadora, das classes populares, fundamentalmente. Lógico que houve momentos de lutas democráticas, de alianças, inclusive, de classes, né? Mas, fundamentalmente, foram as classes trabalhadoras que conquistaram essa Constituição de 88, essa rede de segurança, né? Essas grandes conquistas políticas, a própria democracia, que agora o Bolsonaro, e pelo jeito os militares, né, eles querem ficar no poder, né? Gostaram do poder. O Fernando Henrique, aliás, falou. Eles vão chegando, sentaram, e não vai ser fácil sair, viu? Um abraço. Abraço, Zé. Muito obrigado.